Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. A gente vai estar lendo a partir do versículo 11. Então, segunda de Paulo aos Coríntios 5, capítulo 11. Aliás, versículo 11 em diante. Então, 2 Coríntios 5, de 11 em diante, diz assim: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas. Tudo isso, porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém? Então, o tema da mensagem de hoje é embaixadores de Cristo. Isso tem a ver com aquilo que a Paola compartilhou aqui, porque ela é uma embaixadora de Cristo. Ela viaja em vários lugares, como ela usou um exemplo aqui de algo que ela viveu na escola, mas ela não está ali como aluna, ela não está ali como professora, ela está nesses ambientes representando Cristo ali naquele lugar. E quando nós vemos a vida da Paola, esse testemunho de uma pessoa que vive missões de maneira itinerante, nós precisamos saber que ser um missionário não é apenas o papel daquele que vive isso de forma itinerante. Nós temos o exemplo da Paola, nós já tivemos exemplo aqui do GPS, por exemplo, né? Nós temos a Malu aqui também, que é desse projeto missionário. E nós temos missionários que viajam, vão morar em um outro país, como nós temos a Renata, que está morando em um outro país também como uma missionária aqui da igreja. Então nós temos esses missionários que vivem de maneira itinerante ou que precisam se mudar para um outro lugar como missionários do Senhor. Mas todos nós somos missionários. Deus nos chamou para sermos também esses embaixadores, ou seja, esses representantes de um reino que é o reino de Deus, esse representante de um rei que é Cristo nas nossas vidas.
para que a missão de Cristo continue a ser cumprida também através das nossas vidas nos dias de hoje. Mas a pergunta é: será que nós estamos sendo diariamente esses missionários, esses embaixadores de Cristo? Talvez eu me sinta missionário quando eu estou numa ação evangelística, quando estou num culto na praça. Mas será que é só nesses momentos que Deus quer que eu seja um missionário, que eu seja um embaixador de Cristo? E nós vemos que não. Nós vemos na Bíblia que todos nós devemos ser embaixadores de forma integral, 24 horas por dia, representantes de Cristo, representantes daquilo que é a verdade do Evangelho. Então hoje, olhando para esse texto, e Paulo ele usa essa ilustração, nós precisamos refletir se estamos sendo esses embaixadores, ou se na verdade não estamos invertendo esse papel. Estamos talvez numa missão. Às vezes a gente fala assim: não, eu estou em missão, eu sou missionário de Cristo, mas ao invés de ser um embaixador, eu estou sendo o quê? Um agente secreto. Aquele 007. Eu estou o quê? Eu estou infiltrado, eu estou escondido, ninguém sabe do que lugar que eu vim, ninguém sabe quem me enviou, eu estou ali. Não, eu sou missionário, mas eu sou um agente secreto. Estou ali escondido, estou disfarçado aqui no meio de todo mundo. Estou fingindo que sou como todo mundo. Mas lá no fundo, lá quando eu entro dentro da igreja, que é todo mundo crente, aí eu me revelo. Aí é minha reunião, mas quando eu saio, e quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na faculdade, quando eu estou com os meus amigos, aí eu sou um agente secreto. E Deus não quer que sejamos agentes secretos. Deus quer que sejamos verdadeiros embaixadores, verdadeiros representantes do reino de Deus. E a primeira característica de um embaixador é que um embaixador, a sua casa, o lugar que ele mora, não é a sua casa. Um embaixador, quando está em missão, ele está vivendo em uma pátria diferente. Então, o lugar que o embaixador, quando ele está em missão, ele mora, aquela não é a casa dele. Aquela é o quê? É um lugar temporário. Então, se você hoje é um embaixador de Cristo, então o lugar, a casa que você mora, aquele endereço lá, João da Couve, número 1000, não sei das quantas lá, não é a sua casa, não é a sua pátria. Aquele lugar é um lugar de passagem, é um lugar temporário, porque você está em missão. Então eu estava conversando com algumas pessoas essa semana, que em 2029 eu vou ser mais curitibano do que carioca. Em 2029 eu vou ter mais tempo morando em Curitiba do que o tempo que eu morei no Rio antes de vir em missões para Curitiba. Então, assim, já não dá para eu já representar o povo carioca aqui em Curitiba, porque eu já vou ter mais tempo de Curitiba, já vou poder dizer que eu sou mais curitibano do que carioca. Olha só, mas a verdade é que, na essência, a minha missão, eu não sou representante nem do povo carioca, nem do povo curitibano. Por quê? Porque eu sou um representante do reino de Deus. Então não importa o lugar, não importa o papel, eu me faço de tudo para todos a fim de ganhar alguns. Porque eu sou um representante do reino de Deus. E assim é também nas nossas vidas. E quando nós falamos sobre casa, sobre nacionalidade, sobre lugar de origem, é óbvio que nós não estamos falando apenas sobre o lugar que eu nasci ou o lugar que eu morei mais tempo, mas o mais importante de tudo isso é que esse representar, esse não ser a sua casa, tem a ver sobre representar uma cultura. Então nós carregamos o quê? A cultura da nossa origem, do lugar que a gente nasceu, do lugar que a gente cresceu, as comidas, as músicas. Isso vem
desse ambiente onde nós crescemos, da cultura que nós carregamos, essa cultura que nós representamos. E quando nós dizemos que somos embaixadores do reino de Deus, e que o lugar que nós moramos não é a nossa casa, nós estamos dizendo, nós vivemos a partir de uma cultura diferente. Sabe, é por isso que Paulo ele vai dizer, nos versículos anteriores que a gente leu, ele usa uma expressão muito interessante que é: se enlouquecemos, é por amor a Deus. Então a vida, a maneira diferente que Paulo vivia, na contramão das pessoas, na contramão do mundo, numa radicalidade que às vezes era esquisita até para quem já tinha aceitado o Evangelho, e muitas pessoas podiam olhar para aquele movimento e falar: esses homens estão loucos. Olha a maneira que eles vivem, olha aquilo que eles acreditam. Ele está dizendo: olha, se enlouquecemos, é por amor a Cristo. E sabe, ser o embaixador do reino de Deus é muitas vezes quando a maneira que nós vivemos, a cultura que nós carregamos, as pessoas olhem para nós e digam assim: eles estão loucos. E sabe o que nós respondemos? Se enlouquecemos, é por amor a Cristo. Cara, tem tanta coisa esquisita quando a gente fala sobre cultura. Eu não sei se você lembra, na época da pandemia, quando começou os sintomas, e aí precisava descobrir ainda de onde estava vindo aqueles sintomas. E aí era interessante porque, cara, eu me lembro que, como teve o início ali na China, as pessoas estavam desconfiando que o motivo era a sopa de morcego que estava causando a pandemia, né? O Covid ali. E aí, cara, tiveram que proibir pessoas, ser humano, de comer sopa de morcego. Você tem noção disso? Cara, quando eu vi essa notícia, eu pensei: cara, como assim precisa proibir de comer sopa de morcego? Cara, se você olha o morcego e você imagina isso dentro de uma sopa, cara, você só não come. Não tem como alguém que considera aquilo algo comestível. Mas em algum lugar, existe um lugar na Terra onde seres humanos olham para uma sopa de morcego, coloca, sei lá, farofa, eu nem sei o que coloca, pimenta, não sei o que coloca nesse negócio, e aí você mexe, entende? Sei lá se fica verde, roxo, a sopa, e a pessoa come aquilo. Então, cara, para mim seria um absurdo. Se você já comeu, né? Então quem vem de uma cultura chinesa, cara, pode ser normal. Mas para a gente, para a maioria das pessoas normais aqui do Brasil, isso é algo assim, inimaginável. Você comer uma sopa de morcego. Mas, cara, as culturas são diferentes. As pessoas estão acostumadas com aquilo. Muitas pessoas já cresceram comendo, desenvolvendo uma culinária onde aquilo se torna algo saboroso para aquelas pessoas. Para nós, que não temos o costume, isso pode parecer algo assim muito esquisito. Agora, talvez tenha algo que a gente coma e para nós seja algo normal, que para um chinês pode ser algo muito diferente. Então a cultura gera o quê? Estranheza. E quando nós vivemos o Evangelho de maneira radical, de maneira verdadeira, é possível que pessoas olhem para nós também e pensem: cara, essas pessoas são loucas. O que eles estão fazendo da vida? Como pode eles obedecerem a esses princípios? Entende? Sabe? Princípios que nós vivemos, princípios que nós valorizamos. Talvez a gente viva muita pressão. Talvez as pessoas vão achar assim: olha, você está sendo enganado, porque nós decidimos viver a cultura do reino de Deus. A gente vive em todas as áreas. Na maneira que a gente guia as nossas vidas, na maneira que administramos nossos recursos, na maneira que nós escolhemos os nossos relacionamentos, na nossa sexualidade. Talvez dentro do seu ciclo de amizade no trabalho,
e faculdade, quando entra o assunto sexo, por exemplo, talvez você fique até constrangido. Talvez você tenha até que sair de uma roda. Que quando você fala com as pessoas que a sua vida sexual é algo que você está guardando para o casamento, talvez alguém vai rir de você, vai tirar chacota. Só que nós somos representantes desse reino. E quando as pessoas acham estranho aquilo que a palavra de Deus nos traz como verdade, nós não devemos querer nos esconder, não devemos nos constranger. Nós temos o quê? Que representar que há uma verdade, de que nós valorizamos aquilo que a Bíblia diz e temos prazer em Cristo de sermos representantes dessa verdade aqui nesse reino. Eu me lembro que uma vez a Jaqueline, ela trabalhava numa maternidade, ela liderava um setor, né, de obstetrícia, e uma vez ela teve uma ocorrência nesse setor e teve um erro ali do hospital, que não foi um erro dela, mas foi um erro na dinâmica do hospital ali, e era no setor de responsabilidade dela. E o hospital, com medo de que a família pudesse processar, de que pudesse acontecer alguma coisa, uma pessoa foi até ela e falou assim: olha, você vai ter que dar o relatório do plantão e você vai ter que omitir e mentir em algumas situações aqui do que ocorreu para não dar problema, tá? Inclusive pode dar problema para você. E a Jaqueline falou assim: olha, eu não vou mentir. Eu vou escrever no relatório exatamente o que aconteceu. E a pessoa falou: olha, pode dar problema, pode, né, gerar consequências para você, processo alguma coisa. Jaqueline, olha, eu tenho paz, eu tenho consciência de tudo aquilo que foi feito, então eu vou escrever exatamente a verdade, o que aconteceu, e, assim, sem corromper nada do que aconteceu. E foi exatamente aquilo que a Jaqueline fez. Resultado, 15 dias depois ela foi demitida. Sem arrependimento. Foi demitida por quê? Porque talvez para a cultura daquela maternidade, daquelas pessoas, aquilo que ela fez era algo que é estranho, algo rejeitável. Como assim alguém não vai proteger o seu emprego, né? Não vai proteger a sua... não vai omitir uma informação para se proteger. Mas para nós isso é motivo de orgulho. Por quê? Porque diante daquela família que estava ali no hospital, que agradeceu a ela depois o posicionamento dela, e diante do Senhor, nós nos mantivemos íntegros em obedecer a Deus e representar uma verdade que vai além das nossas vidas, que é muito maior do que nós. É entendermos que nós não nos guiamos pela cultura de homens, que buscam muitas vezes fazer o que é desonesto, aquilo que não é ético, para proteger a si mesmo. Mas nós caminhamos representando uma cultura que vem do Senhor, e esse é um papel de todo aquele que é um embaixador de Cristo, representar uma cultura do reino, porque a nossa casa terrena não é a nossa casa verdadeira é a nossa casa celestial. Amém? A segunda coisa é que um embaixador, a sua mensagem não é a sua mensagem. A mensagem de um embaixador de Cristo, aquilo que ele fala, aquilo que ele transmite, não é algo que vem de si mesmo. Versículo 18 em diante: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo
por nosso intermédio. Então ele usa duas expressões aqui para dizer que a mensagem que o embaixador carrega não é a mensagem dele próprio. Ele diz que Deus nos confiou uma mensagem e diz que Deus ele faz o seu apelo por intermédio dos seus embaixadores. E o apelo é: reconciliem-se com Deus. O que é que separou o homem de Deus? O pecado. Então, o apelo de Deus é: na cruz, eu estou anulando a consequência do pecado, para que você, pela graça, possa se reconciliar com Deus. É por isso que uso o termo ali, reconciliação, porque o pecado nos afastou de Deus, e toda a obra de salvação, de pregação do Evangelho, é uma obra de reconciliação. E essa é a mensagem que nós carregamos. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós influenciamos, a maneira que a nossa fala conduz as pessoas que nos ouvem a um lugar, nos revela de que nós somos representantes. E nós somos representantes. Somos representantes do reino de Deus, somos embaixadores, mas somos representantes de outras coisas também. Eu, por exemplo, posso dizer que eu sou representante do Master Burger. Quem me conhece sabe. Tem muita gente que comeu a primeira vez o Master Burger por causa de mim. E muitos já são terceira ou quarta geração de discípulos que eu faço. Nunca ganhei nada. Nunca ganhei nem um hambúrguer de brinde. Mas todas as vezes que a gente fazia o pós-culto, seja ir para algum lugar, ou na casa de alguém, ou lá em casa, vai decidir o que vai comer. Eu sempre falava assim, o melhor hambúrguer de Curitiba é lá no Master Burger. Escolha o que vocês quiserem, mas o melhor é esse. Aí a pessoa ia lá, comia a primeira vez e falava, poxa, o melhor é esse mesmo. E a gente foi influenciando, hoje eu acho que já é consenso isso. O melhor é o Master Burger, cada um pode comer aí onde quiser. Mas a gente representa muitas coisas. Talvez você seja representante da série que você gosta de assistir. Talvez você seja representante do hobby. Eu gosto de jogar tênis, eu gosto de futebol. Talvez você é representante do seu time de futebol. Você está lá na roda falando do jogador, ninguém quer nem saber, mas você fala do jogador, da contratação, do preço que foi. Talvez você é representante da marca de maquiagem. Então nós representamos, nós somos embaixadores de diversas coisas. E a gente consegue avaliar isso a partir do quê? Da mensagem que a gente carrega. Daquilo que a gente tem o interesse de comunicar. Daquilo que a gente tem interesse em fazer conhecido diante das pessoas, sabe? Como Paulo está falando, olha, isso está manifesto. Agora a nossa pergunta é: somos embaixadores do reino de Deus? A mensagem que carregamos, aquilo que nós falamos, tem o poder de reconciliar as pessoas com Cristo? Porque Deus ele tem um apelo. Deus ele quer reconciliar as pessoas com Ele. Mas Ele também diz: eu chamo embaixadores para que o meu apelo seja feito por intermédio deles. É por isso que a gente canta aqui muitas vezes que é tudo sobre Jesus. Não é sobre nós. O que somos e o que fazemos não é sobre nós. E quando nós dizemos que é tudo sobre Jesus, o que estamos dizendo? Que não é, o fim é Jesus, aponta para Jesus. A glória é de Jesus, mas a gente precisa tomar cuidado com algo. Porque muitas vezes, porque dizemos que é tudo sobre Jesus, a gente acha que é sobre Jesus e sem a gente. Quando na verdade é sobre Jesus, mas é através de nós. É sobre Jesus,
mas é Jesus contando conosco, é para Jesus, mas é um apelo que Ele faz através da minha e da sua vida. Então é como um instrumento. Vamos ao exemplo aqui. Está sem o pad? Deixa sem aí então. Vai lá, toca aí. Isso aqui é um instrumento, teclado é um instrumento. Agora tira a mão. Aí, ó. Silêncio. Quando ele está tocando, está bonito. Tirou a mão, silêncio. Não tem mensagem, não tem som, não tem melodia. Agora volta a tocar de novo. Aí, ó, voltou. Então, Samuca, ele está fazendo um som, ele está fazendo uma música, usando um instrumento, onde quando a sua mão toca, esse instrumento funciona. É o teclado que decide a música que vai tocar? Não é. Quem decide? É o Samuca. Agora, sem o instrumento, ele faz esse mesmo som? Beatbox do teclado? Não dá, né, Samuca? Não dá. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Deus, Ele nos usa como um instrumento dEle. Deus decidiu colocar as mãos em nós, para que através da mão dEle agindo em nós, a mensagem, o som dEle flua nessa geração e vidas sejam transformadas. Sabe, isso deveria nos levar a discernirmos o potencial, o poder de Deus que pode fluir através de nós, quando decidimos deixar que Deus Ele nos usa, sermos o melhor instrumento possível nas mãos dEle. Será que você tem refletido sobre isso? A Paola contou um testemunho que ela teve numa escola. Será que eu saio de casa todos os dias pensando, cara, eu sou um instrumento, eu sou um embaixador, eu tenho coisas para falar, eu tenho reunião para fazer, eu tenho coisas para perguntar, eu tenho um monte de coisa, várias palavras vão sair da minha boca, né? Então, talvez você aí fale, sei lá, se você é mulher, sei lá, umas 10 mil palavras, né? Se você é homem, umas 50 pelo menos por dia. Brincadeira. Mas de todas as palavras, de todos os assuntos que você aborda na sua semana, será que você tem dado espaço para que você seja um embaixador de Cristo? Será que existe algo, pelo menos que você conversou um dia essa semana, que é capaz de fazer com que alguém se reconcilie com Cristo? Cara, a gente precisa levar isso a sério, porque talvez sejamos totalmente preparados para sermos um instrumento nas mãos de Deus, como esse teclado é. Mas a pergunta é, quem que está sentando na cadeira das nossas vidas e está ditando os sons que fluem através de nós? Isso é muito sério, que você seja um instrumento, mas que você seja tocado pelas mãos de Deus, para que vidas se reconciliem com Ele. E em terceiro lugar, é que o sucesso de um embaixador não é o sucesso dele próprio. Não é ele ser reconhecido, não é ele ser admirado, não é ele ganhar dinheiro. O sucesso de embaixador é o sucesso da missão. E a missão do embaixador também é ditada pelo rei, também é a missão do reino que ele está representando. E qual é o resultado da missão? Se esse embaixador, ele entendeu que ele revela uma cultura, que ele carrega uma mensagem de reconciliação, qual que é o resultado dessa missão? Aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura ou uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O sucesso da missão, o sucesso de um embaixador
é que vidas são transformadas, é que há novidade de vida nas pessoas que estão em volta dele, nas pessoas que ele prega a palavra, das pessoas que viveram uma transformação a partir da cultura que ele carrega. Deus está nos chamando para levar transformação. Deus está nos chamando para levar uma palavra que liberta, uma palavra que cura, uma palavra que as pessoas olham para a vida dela e está falando assim: eu nasci de novo, eu nasci do Espírito, aquilo que eu fazia, a vida que eu tinha antes, os princípios que eu carregava, tudo isso ficou para trás, porque agora eu sou uma nova criatura. E eu me tornei uma nova criatura pelo poder de Deus, mas que se manifestou através de filhos que entenderam que são representantes desse reino, que não estão buscando apenas um sucesso próprio, mas que entendem que a sua vida, o sucesso principal da sua história, do seu legado, tem a ver com o sucesso de um reino que é muito maior do que si mesmo. Cara, como é que estão os teus anseios? Como estão as nossas ambições? Será que temos buscado realmente que o reino de Deus se torne conhecido? Será que temos nos importado que vidas que caminham conosco, pessoas que sentam semanalmente numa mesma sala que a gente, que trabalham conosco, estamos preocupados se essas pessoas estão indo para o inferno ou não? Será que a gente não está de boa demais com isso? Será que a gente não está assim, cara, tudo bem se pessoas que vão passar pela minha vida durante anos irem para o inferno se eu conquistar aquilo que eu tenho como propósito de vida? Ou será que ainda queima no nosso coração uma paixão por almas, uma paixão por ver vidas realmente se entregando diante do Senhor, de maneira que a eternidade delas será transformada? Um embaixador entende que vale a pena muitas vezes renunciar a uma conquista que é para ele, para que vidas sejam salvas. Porque ele entendeu que a terra e cada lugar que ele caminha aqui na terra é um campo missionário, é um lugar de missão, é um lugar que ele pode transformar alguém para toda a eternidade. A casa dele, o lugar que ele mora, não é um lugar permanente, é só transitório, porque um dia nós vamos estar nas moradas que Jesus foi preparar para nós. E através da capacitação do Espírito Santo, levaremos muitos de nossos amigos também, muitos de nossos colegas conosco para esse lugar que é a eternidade com Cristo. Porque o nosso sucesso não é o nosso sucesso. O nosso sucesso é o sucesso do reino de Deus e a salvação de vidas aqui nesse lugar. Sabe? E nós precisamos ter isso em mente. Nós temos orado, eu falei no Holy Revival, que uma das coisas que Deus estava nos chamando era para a consagração, não abrirmos mão, seríamos intencionais em algumas coisas em relação a isso, nós teríamos mais vigílias para orarmos mais, nos consagrarmos mais. Eu já quero até dar uma notícia para vocês já viram na agenda que setembro tem vigília? Já tem vigília todo mês até o final do ano e do ano que vem. Tá bom? Então, para estarmos juntos aqui, se for preciso para passarmos a madrugada toda clamando ao Senhor, nós vamos viver isso. E algo também que a gente precisa ter no nosso coração é a paixão por almas. E juntamente com isso, vem, e eu já vou aqui dar um spoiler, tá? Não está na nossa agenda de setembro porque é em outubro, mas no dia 4 de outubro nós vamos ter um culto na praça. E passaremos também, ou todo mês, lá na Praça da Espanha, ou a cada 2 meses esse culto, que vai ser um culto aonde, claro, vamos pregar o Evangelho, vamos ganhar jovens que talvez nunca entrariam numa igreja, mas estão se perdendo muitas vezes numa balada,
mas eu creio que esse culto também será um culto de envio. Será um lugar onde estaremos ali para a glória de Deus, clamando, estabelecendo a autoridade de Cristo. E quando sairmos dali, cultuando ao Senhor na rua, pregaremos também nas faculdades, no trabalho, aonde passarmos. Porque muitas vezes estamos presos às quatro paredes. E nos acostumamos tanto com essa realidade que esquecemos que a nossa verdadeira missão é lá fora. Alguém disse uma vez que na saída de toda igreja deveria estar escrito: você está entrando em um campo missionário. Porque quando saímos daqui, estamos em missão. E não existe meio termo. Se você não é um missionário, eu sempre falo isso. Se você não é um missionário, se você não sai daqui desse lugar para fazer missão, você é o campo missionário. Ou você é um missionário, ou você é o campo missionário, que Deus vai precisar mandar alguém lá, para ver se fala assim, cara, desperta aí, mano. Para de ser agente secreto. Para de comer sopa de morcego. Você é da cultura do céu. Para de se envergonhar diante dos seus amigos. Fale de Jesus. Gente, a gente às vezes precisa ter coragem para passar climão. Sabe? Sabe aquela coisa assim que você acha assim, cara, eu vou falar de Jesus agora, vai ficar aquele climão? Cara, às vezes precisa. Às vezes você precisa, eu não estou dizendo que você tem que ser o chatão para falar toda hora, mas, cara, às vezes a gente precisa romper alguma situação e deixar um climão para falar assim, cara, às vezes, será que essa situação aí não é porque você precisa de Jesus, cara? Você precisa de uma mudança, você precisa preencher esse vazio, essa alegria que você sente falta com algo que é muito maior do que as coisas que você está buscando. Quer ver uma coisa? A gente deixa, muitas vezes, de falar de Jesus em ambientes para pessoas, porque a gente não quer passar um constrangimento, aquele climão ali na hora, como que a pessoa vai reagir. E muitas vezes a gente já deixou de fazer isso para pessoas que hoje nem estão mais nas nossas vidas. Já não estuda com a gente, não trabalha com a gente. Eu nunca vou ver mais, no máximo está lá no meu Instagram, que eu vejo uns stories lá de vez em quando. E eu deixei de falar de Jesus por causa dessas pessoas, que não influenciam mais nada. E eu perdi a oportunidade, talvez, de salvar a vida de alguém para toda a eternidade, para não passar um constrangimento diante de uma pessoa que só vai estar na minha vida por algum momento, temporariamente. Será que isso não nos dá um discernimento de talvez estamos entendendo a terra como a nossa casa permanente e não o céu? Ou a realidade que Deus tem para nós na eternidade, dependendo do seu entendimento escatológico? Então, gente, Deus ele está nos chamando para sermos embaixadores, para sermos missionários, e não apenas um campo missionário onde Deus vai enviar alguém para nos despertar. Chegou a hora de nós nos despertarmos para sermos esses missionários, talvez não como a Paola é aqui, não como outros são, mas como aqueles que no dia a dia, em casa, no trabalho, na faculdade, vão se despertar para dizer sim ao Senhor. E toda vez que você acordar, você vai dizer, Senhor, eis-me aqui, estou em missão, usa a minha vida para a tua glória e para reconciliar contigo o mundo. Amém, gente? Fique de pé, então. E agora, Deus quer fazer um apelo a você por meu intermédio. E o apelo é que você diga sim para essa missão. Que você diga sim hoje para um despertamento. Que você diga sim hoje para a cultura que Deus quer que você viva.
para a mensagem que Deus quer que você carregue e para a busca por um sucesso que não é seu, mas para um sucesso que é do reino de Deus. Porque quando eu entendo que todas essas coisas não são minhas, mas são as coisas do reino que estão na minha vida, eu me habilito também para reconhecer que a autoridade também não vem de mim, mas a autoridade vem do Senhor, que diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão. Sabe? E o seu ide é hoje, o seu ide é agora. Você pode fazer mais se você abrir o seu coração diante do Senhor e orar: Senhor, me dar um amor maior pelas almas, me dar um amor maior pelos perdidos, me dar um senso de responsabilidade maior de levar transformação e de pregar o teu evangelho. Me tira do comodismo, não me deixe preso na minha rotina, mas me desperte para algo maior, para que eu me mova cheio da autoridade do Senhor. Se você é essa pessoa, sai do seu lugar, vem até o altar e juntos nós vamos orar para que hoje sejamos enviados para essa grande obra de transformação do reino de Deus. Sai do seu lugar e se coloque diante do altar aqui. Você pode se ajoelhar, começa a orar aí. Ah, Jesus, vem sobre esse lugar e sopra um vento do Espírito que nos move, Jesus. Ó Jesus, que nos desperta de dentro para fora. Ó Jesus, aumente, Pai, aumente o nosso amor pelas almas, Deus. Nos tira do nosso comodismo, da nossa indiferença, Jesus. Mas que possamos ser verdadeiros embaixadores de um reino, Pai, que é o reino do Senhor. Usa a vida dos teus filhos. Desperta, Deus. Revele-se a eles. Mova eles, ó Pai, para os lugares, até as pessoas certas, para que eles, ó Pai, sejam usados para a transformação. Alguns aqui nesse lugar serão líderes na igreja. Outros, ó Pai, pregarão no seu trabalho, ó Pai, onde passarem, ó Pai. Outros aqui serão, ó Pai, missionários em outros países. Eu não sei, Jesus, mas eu sei, o Senhor, ó Pai, para além das nossas funções e papéis, tem nos confiado uma mensagem de reconciliação, ó Pai. E nós hoje, ó Pai, tomamos, ó Pai, posse dessa responsabilidade. Dizemos: eis-me aqui, Senhor. Nos use, Senhor, como geração para transformar os jovens dessa cidade. Nos use, ó Pai, como geração para transformar os ambientes, que as praças, os ônibus, as empresas, as faculdades conheçam o teu amor através das nossas vidas, ó Pai. Eis-nos aqui, nos use, nos envie, para que a tua glória seja revelada. Assim nós oramos e colocamos as nossas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. O primeiro em tudo que eu fizer, tens preeminência em
só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Aleluia! Glorifica a Deus mais uma vez nesse lugar, porque só temos um lugar e uma vida, e essa vida é uma vida eterna ao lado dele. Glórias a Jesus. Amém. Você pode se assentar.